Olá, meu nome é Beatriz Moura, sou acadêmica de odontologia da Unifametro e vou apresentar sobre a técnica de restauração classe 4. Como podemos ver, essa é a foto inicial com um dente fraturado, mas também pode ser por alguma cárie ou dentes conoides e etc. Começamos com uma profilaxia dos dentes envolvidos. A escolha da matiz, do croma e da luminosidade é muito importante. Então, para a escolha da matiz, posso estar colocando uma pequena quantidade na cervical do dente, fotopolimerizar e ver se a cor da dentina está compatível com a cor natural. Lembrando que, quando fizer a escolha da dentina, por exemplo, A2, a do esmalte sempre será um a menos. E na escolha da luminosidade, coloca a escala de Vita próximo ao dente para fazer a comparação. Vamos começar a restauração. A confecção do bisel é importante que ele seja infinito. Nota-se a inclinação da ponta diamantada, que está em 45 graus em relação ao longo do eixo. Com a tira de Teflon, vou proteger os dentes adjacentes para fazer o condicionamento. Com ácido fosfórico no esmalte, 30 segundos e na dentina, 15 segundos. Lavo e seco bem, depois infiltro o sistema adesivo e fotopolimerizo. Restauração da face palatina. Então, vou utilizar a técnica de mão livre. Com a tira de poliéster, vou posicionar e adaptar de forma que a tira abrace o dente e apoie o dedo indicador na região da palatina. Também posso fazer com a guia de silicone. Adapto a primeira camada na guia e depois coloco no dente. Mas esse processo se torna um pouco mais demorado porque a guia de silicone tem que ser confeccionada. Então, o primeiro incremento é reconstruir a palatina com a resina translúcida, mas também posso utilizar resina de dentina. Faço uma fina camada, dando um formato de conchinha e fotopolimerizo. Segunda camada. Início da inserção da camada correspondente à dentina. É utilizada a resina de dentina, uma quantidade mais generosa. Vale ressaltar que esse é o maior incremento, de 80% a 85%. Então, vou aplicar entre o dente e a resina translúcida. Vou cobrir o bisel com a resina de dentina. Nesse caso, posso estar utilizando A3 até 1,5 mm da borda incisal e automaticamente já começo a designar os mamelos dentários. A interface precisa estar regular, sem degrau e fotopolimerizo. É importante que haja espaço para resina de esmalte, então os incrementos devem ter mais ou menos 0,5 mm. Um fato importante, abre aspas, se o dente for escurecido ou tiver esclerosado, coloque uma fina camada de resina opaca antes da resina de dentina, fecha aspas. Terceira camada, no halo opaco, utilize a resina opaca com pouca quantidade, faça um rolinho bem fino, coloco na borda incisal e esse rolinho deve ser colocado para vestibular e fotopolimerizo. A partir daqui, vai delimitar contra a opalescência. Quarta camada, efeito incisal. Com um pequeno incremento de resina translúcida, vou aplicar entre a resina de dentina e o halo opaco, para dar aquele efeito de opalescência. Importante que essa camada seja bastante fina. Mas existem casos em que o efeito incisal do dente natural seja opaco, então pode ser utilizada a resina opaca e fotopolimerizo. Aplicação final com a resina de esmalte, também coloco em pouca quantidade. Nesse caso, vou utilizar A2, porque anteriormente na dentina coloquei A3. Então, divido essa camada em 3 fases. A primeira e a segunda fase são as áreas de sombra. Vou reconstruir as cristas marginais, lado mesial e lado distal, e fotopolimerizo. Como podemos ver que há um espaço central bem visível entre as cristas, onde será colocada a terceira camada, conhecida como área de espelho. Vou manipular o incremento entre as cristas, deixando regular e fotopolimerizo. Para finalizar a restauração, faço o acabamento e polimento e finalizo com sucesso.